Queridos, aleluia, abra a palavra do Senhor nesta noite, no Evangelho que é narrado por Mateus, Mateus capítulo 13, louvado seja Deus, Mateus capítulo 13, glória a Jesus, aleluia. Deus pôs uma palavra no meu coração, louvado seja Deus, aleluia, para nós meditarmos nela nesta noite, para que possamos glorificar o Senhor por esta palavra, que é a sua própria inspiração, revelação, aleluia, e também sairmos daqui abençoados, né, queridos? Em nome de Jesus Cristo e para a glória de Deus, aleluia. Mateus capítulo 13, amém? Nós vamos ler a partir do versículo 24, louvado seja Deus. Passagem bíblica que tem por título a parábola do joio. Aleluias. Diz a Bíblia Sagrada em Mateus 13, 24. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia, amém? Glória a Jesus. Pode se assentar para você adorar, querido, para você exaltar o nome eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja Deus. Queridos, amados irmãos, nós bem sabemos, né, queridos, que o bem e o mal sempre caminharam lado a lado, né? E a gente sabe que isto é comum no mundo e não é coisa nova, é desde o princípio de todas as coisas, né? Mas também, né, até mesmo dentro da igreja, infelizmente nós também sabemos que tanto o bem e o mal, eles muitas vezes subsistem dentro da própria igreja. E engana-se aquele que pensa que o mal não entra dentro da igreja do Senhor. Pode ter certeza disso, amado. Amém? Que é um grande engano pensar que o mal não adentra dentro da igreja do Cristo. Agora, a grande diferença nisto é que nós bem sabemos, pastor Valdemar, é que o mal, ele não prevalece, ele não pode prevalecer na congregação dos santos, no lugar dos justos, no lugar da luz, aonde tem trigo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, nós sabemos, querido, que, como eu já disse, mesmo que eles possam ainda assim adentrarem, estarem dentro do mesmo lugar, né? E mesmo que Deus permita, porque nós bem sabemos que isto é bíblico, né? É permissão de Deus. Nós sabemos que há um tempo para a separação, existe um tempo certo para que possa ser separado o bem e o mal, amém? Aleluia. Mas agora, queridos, nós muitas vezes, né,
As indagações que nós muitas vezes fazemos é perguntar por que Deus permite que o mal continue. Por que será? Por que Deus permite que tantos justos só passam momentos de dificuldade, venham a sofrer, né? Eles sofrem, justos sofrem, quando muitos injustos parece que vão vivendo aí na boa, parece que vão vivendo sem pensar que nada os aflige, parece que nada toca nessas pessoas, parece que eles não sentem dor, e parece que aqueles que são fiéis sempre estão passando por apertos, por dificuldades, por situações, e a gente pergunta, por que Deus não arranca este joio do mundo? Se tem joio, tem trigo, por que Deus não arranca esse joio? E deixa que só o trigo prevaleça, permaneça, amém? Aleluia. Agora, queridos, é bem claro a gente entender que são questionamentos, né? E se a gente atentar bem para isto, muitas vezes são os nossos questionamentos, porque o questionamento daquele que não se considera joio, ele é muito simples, ele é muito fácil, porque quando nós não nos consideramos que nós somos um joio, nós acreditamos que outros possam ser, amém? Louvado seja Deus. E na quarta-feira, o nosso irmão que esteve aqui ministrando, o diácono Adão, né, trazendo a palavra aqui para o coração da igreja, ele falou brevemente sobre isto, no início da mensagem. Eu já estava meditando nesta mensagem desde o início da semana, e na quarta-feira ele fez uma menção aqui, fez uma aplicação falando de coisas que foram criadas para o bem, dizendo que de coisas que foram criadas para ajudar, coisas que foram criadas para facilitar a vida do homem, até mesmo para entreter, né? Nós temos hoje tudo aí à nossa disposição, mas ele colocou ali na aplicação dizendo que foram criadas para fazer o bem, mas o diabo veio e colocou a sua mão suja e usou aquelas coisas para semear o mal, dizendo que o que era bom foi feito, fazendo a ministração, dizendo que em comparação com o trigo era bom, mas foi semeado o joio ali, e aí, em todas estas áreas, né, usando a linguagem clara da nossa modernidade, né, os celulares, a televisão, os computadores, tudo isso aí que está hoje aí tão fácil para todos, né? E o inimigo está usando para quê? Para semear o mal, para semear a promiscuidade, para semear a pornografia, para semear todo tipo de imoralidade, todo tipo de coisa indecente. Você está entendendo, amado? Você já parou para perceber, querido? O que é que está acontecendo agora, nesse tempo da inteligência artificial? Puxa, é uma bênção você fazer alguma coisa que tem graciosidade, que tem pureza, leveza. É uma bênção. O recurso está aí para você usar. Mas o que é que a gente está vendo, pastor Valdemar? Eu acredito que são homens e mulheres sem temor a Deus, porque eu não vejo temor nisso, para alguém que teme a Deus, porque estão colocando diversos vídeos na internet, criados pela inteligência artificial, de situações dentro da igreja do Cristo, de situações aonde você, hoje muitos irmãos, pessoas que sem muito entendimento para entender se é real ou não é, se é inteligência artificial ou não é, acaba pensando que é uma verdade. São
pastores expulsando demônios e pessoas subindo pela parede. Pessoa pregando e falando que se abre e cai, e depois a gente abre um buraco, ele cai. Tudo inteligência artificial, irmão. Pessoas que vai louvar, mulheres lá com aquele vestidinho, tudo assim, né? E aí se levanta a profeta e repreende porque vai louvar daquele jeito. Tudo inteligência. Pastor que para e, entendeu? Irmão que se levanta e acusa o pastor naquele momento ali. Vídeos curtos, inteligência artificial, usando a igreja do Cristo para diversão, usando a igreja do Cristo, a noiva do Cordeiro, para alegrar, entreter na internet. Você está entendendo, amado? Porque até o momento que usavam as situações do mundo, é o mundo, mas agora eu não acredito que são pessoas não tementes a Deus, são pessoas que muitas vezes foram tementes a Deus, mas que hoje representam o joio, porque estão usando as condições de dentro da igreja para mostrar para o mundo uma coisa que não é real. E tem crente que às vezes pensa que é até verdade, olhando para aquilo. Você está entendendo, amado? Nós estamos vivendo esse tempo, né? É o próprio joio. Está sendo semeado em todas as áreas, em tudo. Você está entendendo, amado? Glória a Jesus, aleluia. E agora quando nós olhamos para este capítulo 13, nós vemos que Jesus, ele conta diversas parábolas, dentro deste capítulo, né? E ele traz uma resposta a estes questionamentos, né? Através da parábola do joio e do trigo. Amém, amados? Aleluia. Porque ele ensina ali uma verdade, né? Uma realidade sobre o seu reino, onde ele mostra que reside a paciência de Deus e uma esperança para os fiéis. Amém? Louvado seja Deus. Mas o que ele traz, e principalmente em destaque, o que é a grande verdade que está na parábola, é que existe um juízo final. Amém? Aleluias. O tema desta nossa mensagem, dessa nossa reflexão é o que eu acabei de falar. A paciência de Deus e a esperança dos fiéis. Amém? A paciência de Deus e a esperança dos fiéis. Louvado seja Deus. Aleluia. Então, amados, esta parábola de Jesus, ela nos apresenta três grandes verdades. E nós vamos agora meditar dentro desse capítulo 13, a partir do versículo 24. No versículo 24 ao versículo 26, nós vamos ver que a presença do joio é inevitável. Amém? A primeira verdade, a presença do joio é inevitável. Está assim conforme nós lemos. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Amém? Então a presença do joio é inevitável. Aleluia. Amados, nós lemos que Jesus diz que o homem plantou boa semente, mas veio o inimigo dele à noite e semeou o joio. Então o joio não estava ali por acaso. O joio não veio misturado com a semente do trigo. O joio não veio porque o homem não tinha a semente de qualidade. Não, o texto está bem claro dizendo que não foi por acaso que ele apareceu,
Porque um inimigo veio à noite e semeou o joio. Você está entendendo? Aleluia. Então percebe-se, querido, que não se pode evitar que o joio fosse ali semeado. Porque Jesus disse que ela é uma ação de um inimigo. Então, se Jesus está dizendo nesta parábola, Ele está dizendo, não tem como evitar que ele estivesse ali, porque a ação foi feita por um inimigo. Jesus já está reportando a dizer, o Pai, o Filho, o Espírito semeia o bom, o bem, o trigo, a graça. Aí vem o inimigo, semeia o mal, o ódio, a desgraça, tudo que é mal, não é? É isto. Ele vem e semeia onde? No mesmo campo, no mesmo lugar, no mesmo território, na mesma plantação, na mesma lavoura. É lá onde que ele vai lançar a sua semente, a semente do mal. Você está entendendo, amado? Aleluia! Porque o trigo, ele representa os filhos do reino de Deus. E o joio representa os filhos do maligno. Essa é a representação. Quando nós olhamos para a explicação da parábola, no versículo 36 a seguir, Jesus explica a parábola do joio. Amém? Aleluia! Então nós vemos, querido, que esta coexistência entre o bem e o mal, ela, como nós já dissemos aqui, ela está presente desde o princípio. E ela se revela em muitas passagens bíblicas, em muitas situações que a Bíblia revela acontecimentos, e aonde a gente vê bem, de uma forma muito clara, a ação do inimigo, a ação do adversário. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, um exemplo muito claro, que nós bem conhecemos, está em Gênesis capítulo 4. Enquanto Abel, ele tem um coração disposto, ele oferece o seu melhor a Deus. Ele oferece das primícias, daquilo que ele tinha ali, ele oferece ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que o Senhor se agrada, recebe a sua oferta, se agrada de Abel. Mas a Bíblia vai dizer que o seu irmão Caim, ele oferece a Deus de mau agrado, de má vontade. E a Bíblia diz que Deus não se agrada da oferta de Caim, ele não se agrada de Caim, do coração de Caim ao oferecer. E quando isso acontece, Caim se levanta com raiva, com ódio, com inveja, com fúria contra o seu irmão Abel e mata ele. Enquanto Abel representa o trigo, representa aquilo que foi semeado, aquilo que chegou de bom dentro dele, do coração dele, foi semeado bem, ele sentia isso, ele tinha, quando ele ofereceu a Deus, a disposição, a alegria, para dar a Deus, e Deus recebe. Mas quando o joio semeado no coração de Caim, querendo fazer a mesma coisa, querendo participar dos mesmos projetos, ele oferece ali a sua oferta, mas com o coração completamente indisposto, desagradável a Deus. Era o joio que foi semeado. Você está entendendo, amado? Então, está bem claro, né? Aleluia. E a gente observa que o inimigo, ele sempre busca semear a confusão.
Sempre que Deus semeia algo bom, o inimigo vem logo para semear o mal. Então não é algo que vai surpreender, amado, a quem serve a Deus. Porque quando nós servimos a Deus, nós sabemos que nós estamos ali na prática do bem, fazendo o melhor, buscando, querendo. Mas aí vem o adversário e vem justamente naquela área da nossa vida, tentando semear o joio, ou semeando o joio, buscando a ocasião para trazer confusão, para atrapalhar os projetos, para atrapalhar as vitórias, para atrapalhar nossas bênçãos, para atrapalhar as nossas, tudo aquilo que nós almejávamos colher de bom. Mas não significa que nós não iremos colher. Porque o próprio Senhor, naquele momento, Ele disse: deixe permanecer, deixe permanecer. Mas na hora certa, vamos fazer essa separação. Você está entendendo, amado? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então não se preocupa, querido, né? Porque o reino de Deus sempre prevalece e ele vai crescer, mesmo em meio ao mal. O reino de Deus nunca ficará em descrédito diante daquilo que Deus fez, diante daquilo que Deus faz. Jamais, porque o que Deus semeia, Ele semeia para vencer, para a vitória. Amém? Se Deus, Ele mesmo na palavra, Ele disse: o campo está aí, o campo é o mundo. O homem bom, o homem que semeou, o dono da casa é Deus que foi semear. O inimigo que fez isso é o diabo que foi lá e semeou. Deus está dizendo: o mundo está aí, o campo é este. Deus vem semear o bem, o inimigo vem semear o mal, e ambos crescem juntos. Mas chega a hora, Deus faz a separação, não se preocupa, porque o reino vai prevalecer e o nome dele vai ser glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo nesta noite? Aleluia. Jesus em João 10:10 ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não é? É para isto. Satanás fez disso a sua missão desde o princípio. Essa é a missão de Satanás. Satanás não vai se desviar da sua missão, porque desde o princípio ele veio para isto. Ele veio para criar desordem, ele veio para semear o joio, ele veio para trazer confusão, ele veio para isto. É para roubar, para matar e para destruir. Aleluia. Por isso que a presença do joio é inevitável. Você está entendendo? É missão do inimigo, amado. Ai, mas não podia. Espera aí, querido, como não podia? Se o próprio Senhor Jesus diz que ele veio para isto, se ele está aí no mundo é para isto, como que não pode? Pode, mas o importante é que ele não prevalece, porque maior é Deus. Na vida de quem serve ao Senhor Jesus, aleluia. Na vida de quem tem vida com Deus, aleluia. Maior é o Senhor, queridos. Amém? Pedro, ele disse em 1 Pedro 5,8 que o inimigo anda ao derredor, procurando a quem devorar. É a missão. Não tem jeito. Ele vai estar sempre em derredor. Amém? Como eu já disse aqui em outra ocasião, como a Bíblia diz, se o anjo do Senhor acampa ao redor, ele está ao derredor. Amém? Aleluia. Porque o Senhor te guarda, o Senhor te livra. Como já dissemos aqui nesta noite, Deus pode permitir até passar por algum momento difícil, alguma situação, mas Deus é o Deus do livramento na sua vida. O anjo do Senhor está do teu lado. Ele se acampa ao redor de quem teme a Deus. E ele não está aí por acaso, querido. Ele não está aí para dizer só que está passeando do teu lado, não.
Ele está do teu lado é para te abençoar. Ele está do teu lado é para te guardar. Aleluia. Mesmo quando o inimigo disser que você não vai ter jeito, não vai conseguir, não vai dar, que vai acabar. Deus já deu a ordem, o anjo está do seu lado. Amém? Então não dá ouvido não. Que maior é o Senhor na tua vida. Amém? Aleluia. Agora uma coisa é certa, não se escandalize quando o mal surgir. Não se surpreenda quando o inimigo tentar semear coisas ruins ao seu redor. Não precisa ficar escandalizado, querido. Surpreso, não precisa ficar. Porque isso é normal acontecer. É onde Deus planta o trigo que o inimigo vai tentar ou vai plantar o joio. É bíblico. Você está entendendo? Louvado seja Deus. E glória a Jesus. Há uma verdade, né? Que ela é poderosa, né? O joio, ele cresce junto, mas ele não impede, em nenhum momento, de o trigo crescer. Você está entendendo, amado? Por mais que o joio cresça junto, ele cresce do lado, ele cresce no meio, não importa a proporção do joio, ele não impede o trigo de crescer. Ele não sufoca o trigo a ponto do trigo definhar e morrer. Não, o trigo cresce, aparece, resplandece. E aí que faz a diferença. Aí está a diferença, porque quando ele cresce, resplandece, ele pode ser identificado. Você está entendendo, amado? Esses dias eu ouvi uma reflexão muito bonita, né? Por sinal muito bonita, e a reflexão dizia que a água suja, ela não impede que as plantas cresçam. Por mais que você jogue água suja numa planta, por mais que ela seja regada com água suja, por mais que as impurezas de tudo, deste mundo, situações, palavras, tudo, atitudes, elas são lançadas contra a plantação, aquilo que Deus plantou. Elas não impedem da planta crescer. Mesmo a água suja, a planta absorve a água e cresce, mesmo com a água suja. Você está entendendo, amado? Aleluia, louvado seja Deus. Então agora, vamos fazer uma análise, né? Algo Deus colocou no meu coração assim. Vamos fazer uma análise aí, queridos. Quantos obreiros de Deus que Deus plantou? Quantos homens e mulheres de Deus plantou? E Deus olhando para eles, Deus sabe que eles não são joio. Deus reconhece que foi Ele que plantou. Deus sabe que eles não são joio. Mas tem uma coisa, as suas atitudes, muitas vezes, porque tomam atitudes, e essas atitudes comprometem. Você está entendendo, amado? Então, por mais que não sejam joio, e bem sabemos que não são homens e mulheres de Deus, e sabemos que não são joio, são trigo plantados por Deus, mas tomam atitudes de joio. É esse que é o mal, presbítero Alex. Atitudes de joio. Homens e mulheres de Deus que prometem e não cumprem, que devem e não pagam, que não têm responsabilidade espiritual com a igreja do Cristo. Mas era trigo, mas toma atitude de joio. Mas não são joio, não é. Deus sabe que não é, mas tem atitude de joio.
Você conhece alguém assim? Rebelde? Infiel? Você conhece alguém assim? Na contramão da palavra de Deus? Você conhece alguém assim? Não é joio. Eu não posso chamar de joio, porque eu sei que é trigo. Você não pode chamar de joio, porque você sabe que é trigo, mas a atitude é de joio. Você está entendendo, irmão? E aí, como é que fica isso? Deixa Jesus naquele dia. Deixa Jesus naquele dia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então essa é a primeira verdade. A presença do joio é inevitável. Amém? Aleluia. Assim como a atitude de joio, né? É inevitável. Acontece. Segunda verdade. Deus é paciente. Amém? Deus é paciente. Deus tem paciência. Aleluia. Versículo 27 a 29. Está escrito assim: então vindo os servos do dono da casa lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Aleluia, amém? Então, Deus é paciente, tem paciência. Amém, amados? Aleluias. A exemplo desta pergunta feita pelos servos, né, mostra aí muito bem clara a indagação, né, que muitas vezes nós fazemos a Deus, né, porque nós não compreendemos, querido, as permissões de Deus, né, sobre todas as coisas, né, e nós não entendemos como Deus age, nós não compreendemos como é que Deus age com paciência, com todas estas coisas. E às vezes é por isso que nós questionamos muitas vezes. É por isso que nós indagamos muitas vezes, porque nós não entendemos como é que Deus tem tanta paciência. Porque eu não tenho. Eu não tenho. Sinceramente, amado, eu não tenho. E eu acredito que você também não tem diante de algumas situações. Mas Deus tem. Amém? Eu tenho certeza absoluta pela palavra do Senhor que eu conheço, que Ele tem toda paciência. E a Bíblia diz que Ele mesmo disse: um inimigo fez isso. Então veja, queridos, que Deus, Ele está vendo, Deus está reconhecendo a atuação do maligno na situação. Deus não está alheio ao que está acontecendo. Agora, a diferença é que Ele é paciente e longânimo. Deus não tem pressa. Você está entendendo? Ele sabe, Ele está vendo acontecer, Ele está vendo sendo semeado o mal, Ele está vendo a distorção, Ele está vendo a calúnia, Ele está vendo a perseguição, Ele está vendo todo tipo de mal. Tudo Ele está vendo. Essas atitudes, tudo Ele está vendo. Ele sabe todas as coisas, mas Deus não tem pressa. É paciente, é longânimo. Amém? Aleluia. Os servos perguntaram: quer que arranquemos o joio? E o Senhor respondeu o quê? Não, porque ao tirar o trigo, pode arrancar também, ou arrancar o joio, pode arrancar com ele também o trigo. Então não vamos tirar agora, porque nem tudo deve ser arrancado agora. Nem tudo vai ser separado agora. Então ele disse: não, agora não é o tempo, mas existe o tempo certo para todas as coisas. Você está entendendo, igreja? Porque Deus conhece, querido, cada coração, porque Deus é o único que julga com toda a justiça, com toda a equidade. É Ele
pode, é Ele. Deus sabe que toda precipitação, ela pode causar danos aos filhos do reino. Deus não vai causar dano a ninguém. Deus não vai causar dano na sua família. Deus não vai causar dano lá no teu trabalho. Deus não vai causar dano, aleluia, em qualquer área da igreja. Deus não vai causar dano, porque Deus sabe, aleluia, Deus conhece. Então Deus sabe que é a hora certa para todas as coisas. Amém? Diante dos homens, né? O joio e o trigo são praticamente idênticos. Às vezes é difícil para o homem distinguir, né? Às vezes é difícil para o homem. Eu vi em certa ilustração a imagem do joio e do trigo, que eles são praticamente iguais. Existe a particularidade que distingue eles, com certeza, né? Porque o trigo, ele produz o fruto, o joio não. Mas são semelhantes. Você está entendendo, amado? Louvado seja Deus, né? E agora o importante que nós temos que entender é que a parábola que Jesus está contando, ela enfatiza a impossibilidade humana de fazer distinção perfeita. Jesus chama atenção para eles, porque ele está dizendo assim: olha, se vocês forem arrancar o trigo, vocês vão danificar ou melhor, se vocês forem arrancar o joio, vocês vão danificar o trigo. Não é o tempo agora, é preciso deixar crescer até o tempo da colheita, ou seja, a hora exata de identificar que um produziu, o outro não. Então naquela hora, é a hora certa para a colheita, para a separação. Aí pega o joio, atai ele em molhos, em feixes e manda para queimar. E pega o trigo e recolhe no celeiro. Olha a diferença, querido, amém? Aleluia. Então, a parábola está enfatizando isso, né? Agora, somente Deus é quem conhece os corações. Somente Deus é quem conhece verdadeiramente, aleluia, o interior dos homens. Somente Deus é que conhece e pode de fato reconhecer quem é trigo e quem é joio. E ainda que ele não separe agora, ele sabe quem é e quem não é. Aleluia. Você está entendendo, igreja? Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, em 1 Samuel 16, versículo 7 está escrito: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aleluia. Então esta palavra, ela traz esta revelação muito clara, que o Senhor trouxe um alerta para Samuel, para dizer para ele, porque ele olha, vê, né, os filhos de Jessé, olha que formosura, olha, esse aí o rei. Aí Deus chacoalha ele e fala: não, Samuel, o homem vê o que está diante dos olhos, o Senhor olha para o coração. Você está entendendo, amado? Então essa é a verdade, em que Deus conhece tudo, Ele sabe todas as coisas, amém? Então, muitas vezes, né, nós queremos que Deus resolva tudo agora, né? Nós queremos que, aleluia, que Deus traga justiça imediata. Nós queremos que Deus elimine o mal imediatamente. Deus trabalha, Deus faz, né? Mas Deus opera no seu tempo. Não é no nosso tempo, é no seu tempo, é na sua hora, é na sua vontade.
O trabalhar é de Deus, não é nosso, aleluia. E nós queremos, Deus faz agora, Deus opera agora, Deus muda agora. E Deus muitas vezes está dizendo, calma, tenha paciência, porque eu tenho. Deus está dizendo, tenha paciência, porque eu tenho paciência. Eu sou longânimo. Amém? Aleluia. E esse é o motivo, né, querido, que nós muitas vezes não queremos entender o processo, né? Agora, se a gente for observar, quantas vezes Deus não teve paciência conosco? Quantas vezes Deus não teve paciência conosco? Porque se Deus perdesse a paciência conosco, em algum momento, Ele já tinha mandado nós para o inferno faz tempo, querido. Em determinado momento da nossa vida, em situação que nós, como um joio nesse mundo, né? O maligno semeando tudo que não prestava na nossa vida, e nós comendo tudo aquilo e absorvendo tudo e plantando tudo aquilo que o maligno dava. Pensa aí quantas vezes Deus não teve paciência comigo, com a minha vida e com a sua. E agora a gente quer que Deus resolva tudo rapidinho, né? Resolve aí, Jesus. Resolve aí. Não é assim não, querido, amém? Aleluia, louvado seja Deus, amém, amado? Glória a Jesus. Então, a paciência de Deus é graça, amados, amém? A paciência de Deus é graça, é o poder da graça de Deus cada dia sobre as nossas vidas. Cada dia, em cada momento da nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. É o poder de Deus, é a paciência de Deus. Você está entendendo? Oh, louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar a tua mão para o céu nesta noite e adorar o Deus que tem paciência com a sua vida, com a minha vida, com a sua igreja, aleluia. Ele está tendo paciência com os nossos. O diabo está semeando joio na vida deles, e Deus está tendo paciência, querido. Pensa a santa paciência de Deus, que Deus podia falar, ó, que você quer? Vai, acabou, já era. E Jesus está dizendo não. E o diabo, não. Deixa eu pôr a mão, não. Deixa eu matar, não. Eu tenho paciência, eu espero. Aleluia. Você está entendendo, amado? Louva a Deus, glorifica a Deus, exalta a Deus, honra a teu Deus, porque Ele está tendo paciência da minha casa, da sua casa, da nossa família. Ele está tendo paciência. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, igreja. Amém? Então, a grande verdade, a segunda dela é essa: Deus é paciente. Amém? E a terceira verdade do texto, versículo 30, a colheita final. Como eu disse, o texto enfatiza que tem um fim. É nesse final que vai se revelar a colheita final. O versículo 30 está escrito: deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aleluia. Então veja, amados, que nisto se revela a longanimidade de Deus. É a sua paciência prolongada. Não é? Não estamos falando aqui de paciência, Deus é paciente, é isso aí. A longanimidade de Deus, a paciência prolongada de Deus. Não é Deus que dizer, eu tenho paciência, daqui 2 minutos Deus, bum. Não. A paciência prolongada de Deus. Até quando? Não sei. Ele é Pai, Ele é Senhor, Ele é fiel, Ele cuida, Ele zela, Ele conhece as obras, os projetos, o futuro de cada um. Ele conhece tudo, querido. Você está entendendo?
Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, um texto que reflete bem, né, este caráter, né, de Cristo, porque diz respeito ao caráter do nosso Senhor, do Cristo. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, Pedro escreveu assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Olha aí, querido, olha aí a longanimidade de Deus, o caráter do nosso Salvador Jesus Cristo, para com a vida do homem na face da terra, para com a vida da igreja, dos irmãos. Você está entendendo? Aleluia. Então veja, queridos, a promessa de Deus não está atrasada, ela não está como alguns, né, naquele tempo, da época de Pedro, eles estavam dizendo: olha, Jesus está demorando demais, Jesus não vai voltar. Eles estavam impacientes, eles já queriam que Jesus já voltasse já naquele tempo, naquela época já, naquele momento. E Pedro, pelo Espírito de Deus, dá esta palavra: aguarde o tempo certo. Deus é longânimo, esse é o caráter dele, amém? Aleluia. Então, Pedro está declarando que o Senhor Jesus, ele cumpre aquilo que ele prometeu, mas é no seu tempo, é no tempo certo, aleluia. Então, amados, a demora, se nós olharmos para o que está acontecendo nos nossos dias, ainda hoje, porque ainda não findou todas as coisas, porque ainda não acabou tudo, porque ainda Jesus não veio buscar a igreja, porque ainda não teve uma solução final para essa iniquidade do mundo, porque Jesus não arranca esse joio do mundo. É por quê? Porque Jesus está esperando, porque é um ato de misericórdia de Deus, aleluia. A demora dele, esse tempo de espera, essa paciência, o momento da colheita final vai chegar, mas ainda é um tempo, aleluia, de ato de misericórdia, não é esquecimento. Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, estão achando que Deus está demorando. Ele está dizendo: não, eu estou tendo misericórdia, eu estou tendo misericórdia, aleluia. Porque se Jesus viesse hoje, quantos dos nossos queridos ficariam aqui padecendo? Se Jesus voltasse hoje e nós falássemos: oh Maranata, ora vem Senhor Jesus, que alegria, subindo com Ele para a glória, aleluia. E os nossos que ainda não se renderam, que ainda não voltaram para Jesus, que ainda não estão na posição que Deus quer, de adorador, aleluia. Alegraria teu coração, talvez a satisfação da tua salvação, mas por outro lado, se você analisar hoje, se Jesus voltasse agora, como é que ficaria alguns dos nossos? Então é a misericórdia, querido, amém? Não é que Ele está demorando, não, é a misericórdia dEle, aleluia. Esse é o caráter amoroso de Deus, querido. Deus não deseja que ninguém
se perca. E Deus está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Deus está dando tempo para que as pessoas sejam salvos. Louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo porque Deus ainda não veio buscar a igreja? Você está entendendo porque Deus está demorando? Aleluia! É por causa da sua misericórdia. Glorifica a Deus, diga glória a Jesus, aleluia, porque ainda há tempo de salvar a tua família, ainda há tempo de salvar os teus, aleluia. É por causa da misericórdia dele. Ainda há tempo, querido. Amém? E o texto que nós lemos, né? Mateus finaliza que as palavras de Jesus foram: no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai o joio, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Então veja, queridos, que Jesus, ele aponta para o juízo final, né? Na qual ele mesmo, como eu já disse, ele dá a explicação da parábola, né, a partir do versículo 36, né, que o joio será queimado, ele é símbolo do juízo, o trigo será recolhido ao celeiro, ele é o símbolo da salvação, é o símbolo do reino de Deus, né, aleluia. E a separação, ele diz que ela não é feita pelos homens. Quando ele explica, ele diz: a separação é feita pelos anjos, enviados pelo Filho do Homem. Aleluia. São os anjos que irão separar. São os anjos que vão recolher o trigo, e assim como vai lançar o joio para ser queimado. Você está entendendo, amado? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, e eu finalizo, está bem claro na palavra do Senhor, Mateus capítulo 25, o texto diz que apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Então veja bem que nós vemos por diversas vezes, por diversas palavras ditas pelo Senhor, pelos homens de Deus, pelo Espírito de Deus, a respeito da separação no juízo final. E aqui em Mateus 25 ele vai dizer que apartará, como o pastor aparta bode e ovelha, as ovelhas estarão à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá aos que estão à direita, para as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai. Mas dirá aos que estão à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que vos está preparado. Você está entendendo, amado? O juízo final, a colheita final, o tempo final, aleluia. Por isso que na palavra da mensagem, o tema: a paciência de Deus e a esperança dos fiéis. E esta é justamente a esperança, que a justiça de Deus, ela é certa para a igreja dele. Ela é certa para o seu povo, ela é certa para os seus escolhidos, ela é certa para os trigos de Deus, aleluia. Ainda que pareça tardia aos nossos olhos, tenha certeza de uma coisa: ela é justa, é verdadeira, vai acontecer, e nós estaremos naquele dia lá, junto com ele, aleluia. O dia da colheita final, amém? O dia da finalização de todas as coisas.
do fim de tudo. Amém, igreja? Você crê nesta noite, amado? Amém? Então fica uma reflexão para nós, e cabe bem naquilo que eu já disse, aqui nesta noite. Nós somos trigo. Nós somos trigo. Deus olha para mim, para você, sabe que nós somos trigo. Amém? Glória a Jesus. Tem alguém que é joio aqui? Primeiro, que ninguém se considera. Segundo, que Jesus tem certeza que olha para a vida de cada um aqui, sabe que não é joio, é trigo. Você está entendendo, amado? Mas não tem atitude de joio. Amém? Você é um homem e uma mulher de Deus. Prevaleça servindo a esse Deus, conforme esta palavra. Porque naquele dia, a colheita final, ela faz a separação. Você está entendendo? E nós temos que glorificar a Deus, para nós estar recolhido ao celeiro dele. Amém? Oh, bendito seja o Senhor. Se coloca em pé, igreja.